Nobres alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Viramonte. Vocês também? Eu aqui estou morrendo de saudade hoje para ver cada um de vocês. Tá? Eu vou saber que vocês estão bem e que aguardemos juntos, né, ansiosamente o retorno das aulas. Mas enquanto a aula não vem, nós temos então instrumentos tecnológicos para nos ajudar a nos aproximar, né, por meio da tecnologia. E aí então veio a ideia da videoaula. Então vamos começar nossa videoaula de hoje. E a videoaula de filosofia para os alunos do 8º ano do Colégio Viramonte. E esse que vos fala aqui é o professor Otto, né, que está falando com vocês, e vamos juntos entrar no universo da filosofia. Vamos falar de algumas coisas que já falamos na sala de aula, com o fim de termos um pouco de revisão e entrarmos em coisas novas também, tá bom? Vamos lá. Isso é importante, ó, que todos tenhamos em mão o nosso livro de filosofia do 8º ano, do livro de filosofia do 8º ano. Nós estamos falando da filosofia e a ciência moderna. Quando eu falo de moderna, moderna não quer dizer nos tempos atuais, nos tempos de hoje. Moderno é um tempo anterior ao nosso. O nosso tempo nós chamamos de contemporâneo. Quando fala moderno, é um tempo anterior ao nosso tempo. A ciência não é ciência contemporânea, não é ciência atual, mas a ciência moderna, que também diz respeito à filosofia moderna. Então, desde sempre, nós sabemos que os homens eles tendem a evoluir. Mas a principal evolução não é no corpo, né? É no pensamento. Capacidade de pensar, de construir e de usar a ciência para mostrar essa capacidade que o homem tem, que é a razão, que é a inteligência, a capacidade de transformar até mesmo a natureza em benefício a si próprio e à sociedade em que vivemos. Infelizmente, existem aqueles que usam a inteligência para o mal, usam a ciência para o mal, a capacidade de criar para o mal. Mas a filosofia existe para que usemos a nossa inteligência e a ciência para o bem, para fazer as coisas que sejam boas, né, para a sociedade, para outras pessoas. Então, a filosofia é como se fosse um filtro que nos ajuda a sermos pessoas melhores. É por meio da filosofia que nós temos algo chamado ética. O que é ética? Ética é a capacidade de fazer o bem, de fazer o certo, o correto, mesmo sem ter ninguém olhando para nós, olhando, né, se estamos fazendo certo ou não. Mas a ética, ela depende unicamente da nossa consciência. Tá? Então a filosofia aguça a consciência das pessoas, para que elas sejam pessoas melhores. Vamos lá. Então, quando começa a filosofia moderna? Inicia-se em meados do meio do século XVII e o seu término é no século XVIII, finalzinho do século XVIII. Esse período é comumente chamado de Revolução Científica, porque nele ocorrem progressos técnicas também, principalmente instrumentos astronômicos, como o telescópio, que possibilitaram observações e descobertas que eram muito difíceis de ser explicadas pela filosofia antiga e pela medieval. Então, instrumentos foram criados, inventados, para comprovar coisas que eram apenas uma teoria no passado. Uma teoria no passado. Então, a ciência ela ficou praticamente 1000 anos, mais de 1000 anos, vedada por conta de algumas ideologias, alguns pensamentos religiosos. Mas no finalzinho, né, da Idade Média, que é o finalzinho da Idade do Feudalismo, surge então um movimento na Europa chamado de Renascimento. O Renascimento nada mais é do que a filosofia moderna se despontando, dando início, começando, o homem pensar diferente
do que pensava quando estava na Idade Média, na Idade Medieval. E aí, na Idade Média, o pensamento era teocêntrico, onde a ideia da religião, a religiosidade era mais forte do que a inteligência e a racionalidade. E na Idade Moderna, ou na filosofia moderna, o principal pensamento é o ser humano, que então passa a ser chamado momento de antropocentrismo, onde o homem é o centro, né, das suas decisões, capaz de mudar e transformar sua própria vida e existência, não só sua, mas de todos e de tudo que está à sua volta. Então, por causa dessa revolução chamada Renascimento, começa a surgir então as revoluções científicas. Quais são as características da filosofia moderna? Primeiro, a razão do ser humano é só sua, independentemente se há ou não uma razão cósmica. A crença na razão passa a ser uma característica peculiar do ser humano. Então, antigamente, antes da filosofia moderna, a filosofia medieval, o homem não tinha direito, pelo menos teoricamente, de raciocinar, de usar a inteligência para lidar com as coisas. Muitos eram vistos, quando usavam inteligência, racionalidade para resolver questões, eram vistos como hereges, bruxos, por conta da religião que imperava naqueles dias ali na Europa e na grande parte do mundo ocidental. Mas, na Idade Moderna, a razão, a crença na razão começou a ser fortalecida como algo peculiar, algo inerente, algo que pertence ao ser humano. A razão também, a segunda característica, a razão é a função do ser humano, por meio do qual podemos compreender e dominar a natureza. Então o ser humano ele não precisa mais viver na teoria e na ideologia de que ele não tem como mudar de vida. É chamado de determinismo. Aquele que nasce pobre, por exemplo, vai morrer pobre, seus filhos serão pobres e nunca terão condições de mudar de vida. Isso era um pensamento medieval. E só aqueles que nasceram em famílias nobres terão filhos nobres e serão nobres para sempre. Então a mentalidade, a filosofia moderna mudou essa perspectiva e essa maneira de pensar também. O conhecimento passa a ser conhecimento científico, não mais o conhecimento religioso, não mais conhecimento mitológico, não mais o conhecimento do senso comum, das tradições, mas conhecimento passou a validar conhecimento científico, ou seja, aquele que é provado pela ciência. Então, quanto a filosofia antiga e a medieval eram realistas, ou seja, para elas a realidade é como aparece e podemos conhecer, parte da filosofia moderna nascente tinha a tendência de ser mais idealista, ou seja, usar as ideias, racionalidade. Existe um braço, um segmento da filosofia moderna chamado racionalismo, onde não somente as pessoas deveriam confiar naquilo que os sentidos poderiam tocar, mas principalmente deveriam ter capacidade de ter ideias, de confiar na razão, na inteligência. Então, as ideias, para conhecermos a realidade, devemos considerar mais os nossos próprios pensamentos. Então, isso são as características da filosofia moderna que está no livro de filosofia do 8º ano. Nós chamamos esse momento de humanismo também. Tá? O humanismo é justamente onde o ser humano ele começa a ser o principal ator da sua vida e de tudo que o cerca também. Aí eu trouxe esse poeta britânico inglês, William Blake, um poeta do século XVI. Ele traz uma frase em um desses livros interessante. Ele fala assim, estou tentando o livro de vocês também. Ele fala que hoje é demonstrado
um dia foi apenas imaginado. Então, o que o William Blake está dizendo é que todos os inventos, todas as descobertas, todas as coisas que nós temos hoje, que a ciência nos trouxe, um dia não existia. Não existia livro assim, impresso, escrito, manuscrito, né? Não existia imprensa. Então, alguém viu a necessidade, pensou, imaginou e executou. Então, antes das coisas surgirem, as coisas foram imaginadas por alguém. Então, alguém viu a necessidade e passou a buscar a solução daquele problema. Isso é imaginar. Mas não podemos ficar apenas nas imagens. Temos que buscar soluções reais. Olha aí, eu coloquei umas imagens aí, ó. Nós temos aqui o primeiro computador, o gigantesco primeiro computador, temos os primeiros automóveis, a primeira forma de comunicação à distância, que era o telégrafo, né? Temos aqui o homem à lua, o raio-x, aqui temos a molécula do DNA, foguetes, tudo isso aqui para existir um dia, que teve algumas pessoas que pensaram sobre esse assunto. Então, por exemplo, esses dois homens aqui viveram em tempos diferentes. Esse daqui é o Nicolau Copérnico e esse daqui é o Galileu. Os dois pensaram numa época que era proibido de pensar. O Copérnico ele fez o primeiro sistema solar. E ele foi o primeiro a dizer que a Terra não era o centro do sistema, mas o Sol era o centro do sistema. E que a Terra girava em torno do Sol, como também outros planetas giravam em torno do Sol também, juntamente com a Terra. Nessa época, falar isso era terrível, porque a Igreja Católica defendia que a Terra ficava parada e o Sol e os planetas giravam em torno dela. Era a teoria geocêntrica. E ele trouxe, o Copérnico trouxe para nós a teoria heliocêntrica. Mas não tinha como provar isso. Até que Galileu Galilei ele inventou o primeiro telescópio. O primeiro telescópio inventado por Galileu Galilei. Ele observando a Lua, observando aquilo que o telescópio dele poderia alcançar, ele comprovou o que Copérnico havia dito, que de fato o Sol ele fica parado e que os planetas giram em torno do Sol. Por causa disso, quase ele perderia a vida, Galileu Galilei, quase perderia a vida, porque isso não foi aceito pelos líderes católicos. Ele teve que desmentir, ele teve que falar que estava errado para não perder a vida dele. Bem mais tarde, que a teoria de Copérnico e a descoberta de Galileu Galilei veio realmente a ser comprovada pelos homens. E colocou-se então, hoje nós temos a teoria, não mais teoria, mas conhecemos o heliocentrismo. O Sol é o centro do nosso sistema solar. Claro que existem outros sistemas solares, porque existem milhões de galáxias, milhões de estrelas e bilhões de planetas, mas em relação ao nosso sistema solar, heliocêntrico, nós, com o planeta e astros nesse mundo radical do Sol, nós então vivemos um sistema heliocêntrico. Sol, Sol é o centro desse sistema solar. Isso é uma forma de pensamento filosófico da Idade Moderna. O outro que pensou também fora da caixinha, e pensou diferente, foi esse cidadão barbudo aí, que nós conhecemos como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci italiano, tá? E ele, numa época também que estava rompendo valores, rompendo preconceitos contra a religião, ele traz, de maneira muito inteligente, muito sábia, o conhecimento científico. Só que ele começa a fazer isso por meio das artes.
Então as pessoas conhecem mais Leonardo da Vinci pelas suas artes. E a sua principal arte mais conhecida é a chamada Mona Lisa, ou Gioconda. Mas Leonardo da Vinci era muito mais cientista, biólogo, ele era inventor. Então isso aqui foi ele que inventou. Ele, pelo menos ele desenhou alguns, fez o projeto. É um projeto que seria hoje o helicóptero, por exemplo. É um projeto que seria hoje o tanque de guerra, uma ponte levadiça. Então aqui é um projeto de que seria hoje uma metralhadora, para sair várias armas ao mesmo tempo. Então ele fez desenhos, projetos de que poderia vir no futuro se tornar, todas essas invenções dele. O projeto que um dia seria o avião, veio de Leonardo da Vinci. Tá? Ele, além de ser pintor, ele também era um grande inventor, um grande pensador e um grande cientista também. Então, o que é o conhecimento científico? Como podemos dizer que um conhecimento é um conhecimento científico? Então, primeiramente, o conhecimento científico é a informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. Esse conhecimento científico, para ser reconhecido como conhecimento científico, este deve ser baseado em observação e experimentação, que servem para atestar a veracidade ou falsidade de determinada teoria. E, para ter o conhecimento científico, precisa ter os métodos científicos. Eu coloquei um método científico bem rudimentar, bem simples aqui. Claro que existe mais complexo, mais profundo, mas basicamente o método científico perpassa de observação. Tem que ter alguém que observa o que está acontecendo em volta, que saiba qual é o problema, faça a pergunta, questione, por quê, o que está acontecendo, por que isso acontece, o que falta, tem que perguntar, observa, depois vem a pergunta. Hipótese é uma provável solução, não é uma definitiva solução, mas uma solução que pode ser essa solução, com o recorrer do pensamento, pensando, ser filosofia, ser científico, ser filosófico também. Depois que você cria várias hipóteses, várias soluções para o problema, você começa a fazer experimentos. Experimentar uma, não deu certo, uma hipótese não deu certo. Cria outra hipótese, experimenta duas, não deu certo. Cria a terceira hipótese, vai experimentando, fazendo experiências, experimentos, até que essas hipóteses comecem a dar certo algumas. Depois do experimento, das hipóteses, cria-se então as análises. Análises é o que? Você então questionar, escrever, registrar cada passo dos acontecimentos, tanto na parte das hipóteses como na parte dos experimentos. E por fim, depois da análise de todo o processo, tem-se a conclusão. Que pode ser uma conclusão definitiva, ou uma conclusão provisória, até que se descubra outra coisa diferente. Como, por exemplo, na minha época, Plutão era considerado um planeta, entre os 9 planetas do Sistema Solar. Hoje Plutão não é considerado planeta, ou apenas um planeta não. Então, qual a diferença entre obter o conhecimento, seja científico ou popular, e obter a sabedoria? Tem diferença de sabedoria e conhecimento científico e popular? Sabedoria e conhecimento é a mesma coisa? Eu fiz a pergunta, conhecimento ou sabedoria? Qual é mais importante para adquirirmos? Aí tem uma historinha aqui, um vídeo, gostaria que você assistisse esse vídeo. Tentar assistir com você.
Qual a diferença entre sabedoria, conhecimento e inteligência? A inteligência nada mais é que o seu acúmulo de informação. Você pode ser inteligente de acordo com o que? Você sabe muitas informações lógicas, matemáticas, teóricas. O conhecimento, ao meu ver, é quando você parte para o sentido de experiência. Seja que você viveu aqueles momentos, seja que você presenciou aqueles momentos, você teve contato com pessoas que presenciaram esses momentos. Você está conhecendo, você gera mais empatia nesse momento de conhecimento. Eu acredito que o conhecimento é o primeiro passo para entender. Eu acredito que o conhecimento é necessário. Eu posso conhecer tudo sobre você, posso ter toda a informação, saber a sua vivência, mas eu posso não te entender. Mas quando você conhece a pessoa e busca entender, digamos que chega, ao meu ver, a sabedoria. Eu acredito que o sábio não acha que é sábio, porque digamos que é um loop eterno. Quando você chega num grau de que já reuniu muita informação, teve conhecimento e chegou no grau onde as pessoas te chamam de sábio, eu acredito que o sábio ele volta para a inteligência. Ele entende que é basicamente aquela questão do Sócrates que ele fala: só sei que nada sei de tudo aquilo que sei. Então ele entende que tudo aquilo que ele sabe, ele não sabe quase nada ainda, entendeu? Ele sabe que o que ele entende de universo, o que ele entende de pessoas ainda é muito pouco. Então ele precisa voltar lá para a inteligência, ir para o conhecimento, para aí sim chegar no sábio e depois fazer tudo de novo. Então a sabedoria eu acho que é um novo nível de aprendizagem. A sua busca tem que ser infinita, tá? Sabe? É o que eu acredito. Então, para ele, sabedoria é um nível de você não achar que sabe nada, como Sócrates realmente falou. Eu sei que nada sei. Quando ele falou isso, não é que ele não sabia de nada, mas ele sabia que a primeira forma de conhecimento é ter consciência da sua própria ignorância e aí então construir e estar aberto para novos conhecimentos. Então isso você sabe, é não se orgulhar pelo que sabe, mas se tornar mais humilde, né, entendendo que precisa saber mais coisa ainda. Já? Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês de um texto. Tentar conseguir colocar esse texto aqui para ler com vocês. Vamos lá. Vamos conseguir. Beleza. Bom, enquanto está abrindo aqui, quero falar com vocês que essa semana vocês irão receber uma folha xerocopiada dos assuntos desta videoaula e do livro. Nessa folha xerocopiada existem 3 questões, a 10, a 11 e a 12, 10, 11 e 12. Essas 3 questões eu coloquei pensando em fazer uma pesquisa com vocês, mas não deu tempo para fazer essa pesquisa com vocês. Então, vocês estão livres para me fazer essas 3 perguntas, essas 3 questões, 10, 11 e 12, que são questões relacionadas ao Museu da África aqui em Salvador. Vocês iriam fazer uma pesquisa e, dessa pesquisa, responderiam essas questões. A não ser que vocês querem pesquisar, né, na internet e responder as 3 questões. Mas, se não responderem, não são obrigados a responder, não. A 10, a 11 e a 12, certo? É só isso. Então, essa semana vocês vão receber uma folha xerocopiada sobre esses assuntos que nós discutimos aqui na videoaula. Vou tentar ver se consigo
falar esse ponto com vocês. Dois jovens monges se aproximaram do mestre que em silêncio apreciava o sol, que se espreguiçava no vale, se preparando para mais um dia. O mestre, ao vê-los, apenas sorriu sem alterar sua posição. O mais velho dos monges cumprimentou com gentileza e indagou: Mestre, estamos discutindo e não chegamos a nenhuma conclusão sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Para ele não existe diferença. Para mim sim, porém não consigo expressar em palavras o que sim e assim convencê-lo dessa diferença. O mestre sorriu, mais uma vez olhando para o horizonte, apontou para a montanha mais alta e disse: Para saber a diferença, coloque um punhado de grão de feijão em seus sapatos e subam alto aquela montanha, depois conversaremos. Ambos saíram a seguir a orientação do mestre e foram para seus aposentos a se preparar para a subida. No final da tarde, retornaram e encontraram o mestre esperando-os pacientemente. O mais jovem, reclamando das dores que sentia, uma vez que os grãos criaram bolhas, deixando inchaço em seus pés. O outro monge parecia nada sentir, e os seus pés estavam perfeitos, sem nenhum problema. E o mestre, olhando para o mais jovem dos monges, que se havia sentado para aliviar a dor, disse: Percebeu a diferença entre conhecimento e sabedoria? Seu amigo colocou os mesmos grãos de feijão em seus sapatos, porém tomou cuidado de cozinhá-los antes. Essa historinha ela está no livro de vocês, né, na página 26 e 27. 26 e 27. Tem algumas questões, 3 questões A, B e C, para se discutir com seus colegas. Mas o importante é que traz para nós a reflexão de que a diferença entre ser sábio e ser conhecedor, né, das coisas é experiência, vivência. Então, as coisas que nós vivemos hoje, um dia, para a parte da nossa sabedoria. Nós poderemos ensinar a outros, né, a partir das nossas próprias experiências, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que dê uma semana abençoada, que vocês sejam felizes. Deus disse assim na sua palavra, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.